Olá, bem-vindos todo mundo para este episódio muito especial e é uma honra ter essa convidada conosco hoje. A doutora Gabriela Streit é minha colega e amiga, e eu diria uma das grandes pioneiras no assunto. Ela veio nos prestigiá-lo lá dos Estados Unidos. De honra. Ela abriu um momentinho na agenda dela, que ela divide com família, com vários interesses, e disse, não, eu vou prestigiar o podcast dos meus amigos. E ela tem uma baita formação para isso. A Gabriela, ela é médica, nutróloga e pesquisadora em neurociências, né, Gabi? Que é o que tu tá fazendo nos Estados Unidos? Nos conta um pouquinho. Exatamente. Então, um prazer estar aqui. Acho que eu conheço o Ricardo. Nós temos muitos amigos em comum, né, Ricardo? Porto Alegre é uma cidade muito boa em função disso, porque a gente consegue ter essa rede muito boa de pessoas. Que susto, achei que tu ia dizer o tempo que tu me conhece. Não, a gente não comenta essas questões. Em relação a isso, a gente não... Até porque a gente está muito bem para nossa idade, né, Ricardo? As pessoas nem devem ter muita ideia de quanto a gente tem de idade. Mas, enfim, então eu estou morando nos Estados Unidos vai fazer 2 anos, né? Hoje, eu faço atendimentos, enfim, dos pacientes aqui no Brasil, mas o meu foco é em pesquisa. E eu estou trabalhando na Universidade do Texas, no campus em Austin, então que é a capital do Texas, com um dos maiores professores eles gostam de dizer pseudociência, eu digo ciência, que é o professor Francisco Gonzalez Lima, que trabalha com vamos dizer assim, com 2 mecanismos que o biohacking poderia utilizar, que é o azul de metileno e a luz infravermelha, a fotobiomodulação. Então, as nossas pesquisas são nisso, são em doenças não só neurodegenerativas, mas o meu foco de pesquisa é em autismo. O professor utilizava até 2 anos atrás somente cobaias, então ele usava ratos para as pesquisas e ele precisava de um médico para introduzir as pesquisas com humanos. E eu fui a médica que foi introduzida a isso e estou como, vamos dizer assim, responsável pelo trabalho de autismo e a gente tem um trabalho sobre demência, eu vou comentar aqui sobre isso. Mas para deixar esse podcast viável, a gente contou, sabe, Gabi, com alguns patrocinadores muito especiais que a Lu vai nos trazer, porque a gente tem um assunto bem bacana hoje, que é ela falando sobre todas as novidades que rolaram no grande congresso de biohackers ocorrido nos Estados Unidos. Lu, conta para nós quem é que está nos ajudando. Eu estou ansiosa aqui para saber das novidades. Gabi, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada. A gente está muito, muito feliz. Nossa primeira convidada estreando aqui com chave de ouro. E os nossos patrocinadores, Cienza Pharma e Biome. E hoje, pessoal, a gente quer trazer uma novidade para vocês, que tanto a Cienza, a farmácia de manipulação, e a Biome, que tem os testes de microbiota, e aí a Gabi também trabalha muito com isso, está oferecendo para os nossos telespectadores, espectadores do podcast, 15% de desconto nesse QR Code que está aqui na tela. Então, pessoal, é uma ótima oportunidade para a gente conhecer a nossa microbiota e depois para manipular com a indicação de um profissional que entenda sobre esse assunto, os manipulados indicados, né? Nos Estados Unidos a gente já tem isso, né? A gente já tem alguns testes que são feitos e além disso, por exemplo, para a microbiota oral, vamos dizer assim, a gente tem o Biome, que é um dos testes, que ele indica o que tem na tua microbiota oral e ele te indica uma pasta de dente que seja já própria para esse paciente que fez o teste e alguns suplementos. Então, vocês estão juntando as 2 melhores coisas que a gente tem, que é um teste junto com uma excelente farmácia de manipulação. A Cienza é uma das melhores farmácias aqui de Porto Alegre, com certeza. Muito bom. Então tem a chancela também da nossa convidada, a doutora Gabi. Gabi, o que a gente gostaria muito de ouvir de ti é desse encontro de pioneiros, de revolucionários da medicina, de maluquinhos que pensam fora da caixinha, mas que são quem nos trazem as novidades e que ditam como é que vai ser a medicina nos próximos anos. Como é que foi esse congresso que tu participou, teve a oportunidade de participar? O que que tu viu? O que que mais te chamou a atenção? Conta para nós. Então, assim, eu até trouxe para vocês aqui todo o prospecto do congresso, né? Foi o congresso que aconteceu no final de maio e no início de junho, então foi em Dallas, foi uma cidade próxima ali de onde eu moro. Já é o 2º ano que eu participo, então ano passado eu participei em Orlando, foi um congresso, foi o 9º, e esse foi o 10º Biohacking Conference, que é, na verdade, chancelado pelo Dave Asprey, que é o pai, vamos dizer assim, do biohacking no mundo. Ele se considera e eu também considero. O mais interessante, eu acho, Ricardo, é que não é um congresso médico.
É um congresso de profissionais que se preocupam com esse assunto e que querem saber mais. São pessoas que, nem eu digo assim, são pessoas que estão à frente do seu tempo. Biohacking é isso, na verdade. É tu ter uma visão do que pode vir a acontecer e não necessariamente que tenha chancela de medicina baseada em evidência, enfim, porque se a gente for esperar, a gente não vai fazer absolutamente nada. E esse é o meu, realmente é o que eu acho. A gente tem que se biohackear, vamos dizer assim, né? Nos modificar e tentar, e tratar, e experimentar. E é isso que é o biohacking, na verdade. Então, foi um congresso muito interessante, porque foi, em comparação com o ano anterior, que eu vou falar sobre os 2 anos que eu participei, foi um congresso que triplicou o número de participantes. Então, no primeiro ano, a gente teve 800, 900 participantes, e esse ano a gente teve mais de 2.500 pessoas, ouvintes, fora os voluntários e pessoas que participaram como, enfim, mostrando as suas marcas, enfim. Então, foi um congresso de quase 5.000 pessoas no hotel, no Sheraton, em Dallas. Mas o que foi interessante? Que, além dos médicos, enfim, óbvio que nós temos vários médicos, mas o Dave Asprey não é médico, várias pessoas que realmente mostram que biohacking é um estilo de vida. Isso é muito interessante. Então, assim, quando a gente fala, que eu falou antes, né? A palestra mais aguardada foi do Dispenza, né? O Dr. Joe Dispenza, ele é uma figura muito popular nos Estados Unidos, porque ele fala o que ninguém fala. Porque ele sai, né, dessa, vamos dizer assim, dessa medicina tradicional, e ele vem trazer algo que é muito difícil, que é a conexão corpo-mente, né? Então, ele traz uma parte de física quântica, ele traz uma parte de positividade, de espiritualidade, que muitas vezes a gente tem muita dificuldade de falar com os pacientes. Porque mudar o mindset talvez seja mais difícil do que mudar os hábitos normais, de atividade física, de sono, enfim. Mudar o mindset é muito... E a história do Dispenza é muito interessante. Então, ele conta tudo isso na palestra. A palestra estava lotada, assim, não tinha um lugar para sentar. Foi a palestra mais aguardada. Todo mundo queria ver o Dispenza. E a história dele é muito interessante, porque ele é um médico tradicional, sempre foi. E ele teve um acidente esquiando. E ele teve 6 vértebras fraturadas. E a indicação era colocar haste. E ele disse, não, porque eu vou ficar com muita sequela. Eu não quero fazer isso. E ele disse que ele ia se curar, sozinho. E o Dispenza ficou deitado durante quase 2 meses, mentalizando que ele iria se curar, que ele iria melhorar e que as vértebras iriam cicatrizar, regenerar. E aconteceu. Então, o Dispenza, ele traz realmente essa conexão de positividade, de palavras de positividade. Ele traz essa questão de ressignificar algumas coisas na vida, a importância da gente falar coisas positivas, de visualizar. Ele fala muito sobre meditação e sobre escrever. Isso foi a coisa mais legal. Ele fala muito, escrevam o que vocês querem, escrevam o positivo, escrevam o bom. Sabe, Gabi, que a gente até falou nos primeiros episódios sobre que aqui no Brasil a gente não tem tanto o hábito de escrever, mas nos Estados Unidos é um hábito, né? Ali o diário, tu escrever no teu diário, De aquilo que tu gratidão. deseja, o diário de gratidão. Bom, o Joe Dispenza, eu sou, assim, fã. Eu até tava lembrando aqui alguns livros dele, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, Você é o Placebo, Exatamente. né? Me corrige se eu tiver, e Como Se Tornar Sobrenatural. Né? Exato. Que são as traduções aqui. Exatamente. E realmente a gente entende que é uma mudança de mindset pra gente conseguir mudar os nossos hábitos. É isso que tu percebe também como biohacking? O que ele trouxe? O que o pessoal lá fora tem pensado sobre isso? Assim, eu vou te dizer algo que eu vejo muito dos pacientes. A alimentação influencia muito no que a gente pensa também. Porque estar neuroinflamado dificulta muito os nossos neurotransmissores. Então, como é que a gente, por que a Venvance é tão comum? Pela dopamina. Então, as pessoas têm essa necessidade dopaminérgica o tempo todo, porque a vida nem sempre é tão boa quanto parece. Mas é aquela velha frase, aquela velha máxima, a gente tem que tentar fazer do limão uma limonada. Só que muitas vezes a gente está tão intoxicado por tantas coisas
que a gente não consegue enxergar o caminho de fazer a limonada. A gente só fica fixado no limão. Então, esse olhar diferente é o que o Dispensa traz. E a importância disso para a saúde. Porque muitas vezes, eu vou falar uma coisa, a gente é médico, então a gente, assim, eu não quero dizer que é errado ou que é certo, mas eu vou dizer o que eu vejo. Muitas pessoas ficam no vitimismo o tempo todo. Ficam repetindo, eu tô doente, eu sou doente, eu tenho a doença, eu vou ficar doente, eu não vou conseguir me tratar, vai ser ruim, é difícil, tudo é muito oneroso. A pessoa fica fixo nisso. E parece que ela não consegue enxergar por fora, fora do olho do furacão. Então, o Dispensa traz exatamente isso, essa questão de olhar diferente, de olhar com uma outra perspectiva, de olhar por fora, de tentar mudar algo que às vezes é enraizado, porque vem coisas de família, tem coisas muito mais profundas que a gente não tem como discutir aqui. Mas assim, isso foi muito interessante. Além do Dispensa, assim, quem quiser procurar, por favor. Poderia ficar aqui só falando disso. Inclusive, o que eu gostei muito, que a Gabi colocou aqui, é como a medicina tem que se portar como algo que ressalta o lado saudável das pessoas e não o lado doente. Que é o que a gente aprende. Que é o que a gente aprende. E fazendo meia-culpa, mesmo as práticas integrativas, elas também inventam, às vezes, doenças que talvez não existam, como fadiga adrenal e coisas do gênero, que são mais controversas. E a gente acaba, muitas vezes, não deixando o paciente se agarrar no seu lado saudável e desenvolver o lado saudável. E se sentir saudável, né? Sabe que eu me recordei agora da minha primeira aula na faculdade de medicina de atenção primária à saúde, APS. E olha só, na primeira aula eu lembro que a professora perguntou: o que vocês consideram saúde? E que considerar saúde não era estar livre da doença, mas era como é que a gente se sentia no nosso dia a dia, né? Então, isso, imagina, e naquela época, a gente sabe que ainda hoje... É a ausência de doença. A definição da OMS é essa. É a ausência de doença. Tu sabe, Lu, que a Gabi também tem um background de infectologia, né? Ai, sim. A gente, inclusive, se conheceu por causa disso. Foi uma paixão nossa por muito tempo. Exatamente. E sabe, Gabi, tu falou agora uma coisa que me lembra uma ferramenta de hackeada que eu usava para os meus pacientes, HIV positivos, que eu acho que foi muito importante para eles. Eu dizia, olha, pegando o meu background de biologia evolutiva, 8% dos nossos genes são de retrovírus, que ficaram ali durante a evolução. Eu tenho 8% de todo o meu DNA de genes de retrovírus. Tu tem 8,0000001%. A gente é igual. Do ponto de vista de composição de DNA e de influência que a gente recebeu dos retrovírus, a gente é igual. Então, na verdade, tu precisa de um comprimido por dia, eu preciso até de mais do que isso para minha pressão alta. A gente está ressaltando o lado saudável. Então, um cara jovem que está bem, se tratando bem. Então, muito bacana, Gabi, isso que tu traz. E eu vou te falar duas coisas. Agora eu só tô abrindo um parênteses enorme. Tu sabe por que eu fiz infecto? Porque era a única especialidade que curava. Olha que interessante. Eu sempre procurei a cura. A gente procura a cura. O médico quer a cura. Ele não pensa na prevenção. E a infectologia é a única especialidade que cura. Tu me desculpa, os cirurgiões, enfim, os outros. Mas é a única especialidade que cura, porque tem um remédio que se chama antibiótico. E hoje a gente sabe que não cura nada. E Mas é interessante pensar assim, sabe? Que a gente aprende na cura. A gente busca, a gente almeja. E é uma própria defesa do médico, né? Ah, eu fiz a minha parte porque eu curei. Mas, na verdade, se a gente for pensar, a cura ela é uma evolução diária. Porque a gente cura uma coisa um dia e no outro dia a vida já mudou. Exato. E aí a cura já vai ser outra. Por isso que é bacana o que a Gabi disse, que tinha muita pessoa que não era médica, mas que estava buscando se hackear. Porque se a gente se limita a só participar da vida do paciente no processo de doença, a gente está se limitando de participar no processo de saúde do dia a dia. Olha o que a gente está fazendo com a nossa profissão. Então, que bacana ver médicos e não médicos juntos. Sim, um dos melhores pessoas que eu conheci lá, que nós ficamos conversando, ele é engenheiro da Ford, em Chicago. E aí ele sentou do meu lado, tu faz o quê? Eu falei, eu sou médico e tal. Ele, eu sou engenheiro da Ford, eu vim aqui porque eu sou super curioso em biohacking. E eu fiquei, engenheiro da Ford.
Eu não estava conversando com o doutor fulano, eu estava conversando com o engenheiro. Falando em engenharia, a gente gosta muito aqui de tecnologia. O que tu viu de gadgets, de geringonças tecnológicas? Então, é uma que vão das que eu rolar por aí? trabalho. É uma das que eu trabalho, na verdade. Assim, só voltando, assim, só para fechar. O interessante de tudo isso é que tudo é prático. Tudo é simples. Tirando as geringonças que eu vou falar agora, que são realmente algumas muito dispendiosas, muito onerosas, não é? Mas, assim, as coisas simples também estavam presentes. E eu acho que isso é muito importante a gente falar, porque quando a gente fala tecnologia, as pessoas ficam pensando, porque eu não tenho dinheiro, porque não chegou aqui, porque... Mas o que eu vou falar, por exemplo, se a gente pensar em fotobiomodulação, tinham vários aparelhos de fotobiomodulação. E quando eu fui trabalhar com fotobiomodulação, eu revisei tudo que tinha na literatura. Então, eu li todos os artigos que tinham humanos. Nos explica um pouco, Gabi, sobre isso, que é realmente fascinante. Pois então. Então, assim, eu revisei tudo porque eu queria saber o que eu estava me metendo. Eu não ia... Porque todo mundo fala em pseudociência. Nos Estados Unidos, todo mundo fala, é pseudociência porque não é aprovado, enfim. Quando não é aprovado pelo FDA ou o NIH, tem um certo rechaço, eles falam em pseudociência. E eu fui ler, porque eu tinha muita curiosidade. E lá, um dos aparelhos que tinha, e eu vou falar um pouquinho sobre fotobiomodulação, mas não só neuro, era um aparelho de fotobiomodulação com uma placa abdominal. Então, porque tem vários trabalhos que mostram que a luz infravermelha, no espectro de onda, que é o que a gente utiliza, e eu vou explicar um pouquinho sobre isso, pode modular a microbiota. Então, olha que interessante. O que é a fotobiomodulação? O que é a luz infravermelha, infrared? Enfim, a gente usa LED, que é o LED, né? Que a gente chama LED, mas a gente usa também o laser, né? Então, a gente tem as duas modalidades, dependendo de qual aplicação que a gente vai fazer. Mas quando a gente pensa em luz, a gente tem alguns espectros de onda bem determinados. Então, a gente tem a UVA e a UVB, que a gente conhece, né? Que são os espectros de onda mais curtos. A gente tem uma luz entre 300 e 600 que a gente consegue enxergar, que todo mundo consegue enxergar. E acima de 600 nanômetros, a gente tem uma luz que a gente chama de infravermelha, até 1.300, dependendo. No meu laboratório, a gente usa 1.068. Esses aparelhos, eles podem ser modulados. Então, alguns aparelhos podem usar 600, alguns aparelhos podem usar 900, alguns aparelhos podem usar 1.000. Tem placas que usam 1.200. Mas, enfim, o que é importante? Saber que é a luz infravermelha. A luz infravermelha, hoje, ela está aprovada nos Estados Unidos e no Brasil, acredito que também, para pele. Então, assim, para feridas, enfim, cicatrização, inflamação, está aprovada. E para tratamentos capilares, enfim, o pessoal usa bastante, né? Até mucosa, o pessoal usa. Tem algumas coisas que já está bem aprovado. Para uso em fotobiomodulação em neurociência, não está aprovado. Tudo são estudos, por isso que eu fui para lá, porque ele não tinha nada ainda com humanos. Mas o que é interessante? Os trabalhos que tem, que são ensaios pequenos, são ensaios clínicos, alguns são randomizados, outros não, mostram o quê? Que a gente tem, nesse espectro de onda, uma atividade mitocondrial. Então, a luz infravermelha, ela atua dentro da mitocôndria, numa enzima muito importante que se chama citocromoceoxidase, que no final da cadeia respiratória, que, assim, é muito papo nerd, né? Mas, assim, a gente tem uma produção de ATP, que é a nossa moeda energética, né? Então, tipo, o que é moeda energética? É como a gente consegue produzir energia. Isso é muito importante que se diga. Nessa produção de ATP, a gente tem trocas, né? A gente tem trocas dentro da mitocôndria. E nessa cadeia respiratória, a gente tem trocas em todas esses locais. Entre elétrons, nós somos seres elétricos, as pessoas têm que pensar e entender isso. Eu falo isso muito. As pessoas dizem, porque não importa. Não, nós somos seres elétricos. A gente sabe. A gente tem um exame que se chama eletrocardiograma, que mede a atividade elétrica no coração. A gente tem um exame que se chama eletroencefalograma, que mede a atividade elétrica no cérebro. A gente tem um complexo motor migratório no intestino, que é muito importante para a atividade elétrica do intestino. Então, tudo é energia, tudo é eletricidade. O que a gente precisa? Manter um equilíbrio. E quando a gente atua com a fotobiomodulação, quando a gente atua com a luz infravermelha, o que acontece? Essa enzima, que é a última, antes da DNA sintase para produzir o ATP, ela consegue ser ativada por luz e por azul de metileno. Mas aí um outro mecanismo. Mas interessante que a gente consegue ativar. Então, a gente produz
uma energia um pouco mais limpa, porque a gente vai direto na citocromoceoxidase. Então, não só melhora o fluxo sanguíneo cerebral, então a gente consegue melhorar o fluxo sanguíneo cerebral quando a gente atua relacionando a neuroestímulo, a gente diminui a inflamação, a gente melhora o estresse oxidativo, a gente melhora o fluxo sanguíneo e a gente melhora a produção energética. Nossa, adorei essa. Energia limpa, Lu. Não, eu gostei muito também. É a tendência. Energia limpa na nossa saúde também, né? Bom, eu venho de Austin, né? Então eu venho da fábrica da Tesla. Eu não tenho como falar coisas diferentes, né? Eu tô lá com o Elon de vizinho. Então tudo para mim é energético. Tudo isso é... Eu falei isso pro meu professor, pro professor Francisco, e ele olhou para mim e disse, é uma energia limpa. E eu falei, sim, professora, a gente tá na terra da energia. Foi sensacional a analogia. Foi muito boa. Porque, na verdade, o que acontece? Quando a gente produz energia, as pessoas não vão entender o que é energia limpa e o que é energia suja. Mas assim, quando a gente produz energia, a gente produz muito estresse oxidativo. Porque a gente tem produtos dessa produção energética, é como se fosse o lixo do que sobra. E isso faz, dependendo do paciente, muito mal, ou mais ou menos. O corpo consegue lidar. O corpo tem que lidar com aquela toxicidade. 95% do corpo lida, 5% não lida, e a gente vai usar os nossos antioxidantes, enfim, por isso que a gente está aqui para conversar sobre isso. Porque hoje a gente tem tanto estímulo ruim, que o nosso estresse oxidativo é tão grande que a gente precisa de antioxidante. Mas, Gabi, como é que vocês propõem que isso seja utilizado no paciente? Seriam sessões, por exemplo? Pois então. Então, assim, entre os ensaios clínicos que a gente tem hoje, a gente tem ensaios clínicos que são de um único uso, uma única sessão, one time. O paciente vai lá, faz e a gente mede o pré e o pós. A gente tem um aparelho, que é o FNIRS, que é um aparelho que mede a atividade da não só a atividade da citocromoceoxidase, mas a gente mede a hemoglobina oxigenada e deoxigenada. Então, a gente consegue entender o que está acontecendo nesse fluxo sanguíneo e o quanto isso é influenciado pela luz ou não. Então, a gente tem o FNIRS para medir isso. Além disso, tem outros trabalhos que fazem fotobiomodulação intranasal. A gente tem o Vitor Sorrentino está sempre postando, que é um médico aqui de Porto Alegre, está sempre postando que ele está com um aparelho de infrared dentro do nariz. É o melhor? Não é o melhor, tá? Não é o melhor porque, enfim, a gente precisa de um espectro de onda, a gente tem várias, a gente tem um seio, etimoidal, enfim, eu não vou nem entrar no mérito, mas às vezes, dependendo do paciente, pode ser que não seja tão efetivo. Então, o que a gente usa é frontal, no córtex pré-frontal. Por quê? Porque no córtex pré-frontal existe um fluxo sanguíneo maior e a comunicação, foi visto que a comunicação desse fluxo sanguíneo consegue ser hemisférica e às vezes holohemisférica. Então, todo o cérebro consegue ter essa melhoria do fluxo sanguíneo cerebral com a utilização da luz infravermelha. Então, isso é uma coisa bem importante, porque a pessoa vai pensar, vai entrar só no córtex pré-frontal. Claro que o córtex pré-frontal é talvez uma das coisas mais interessantes nesse momento, mas a gente tem estímulo em todo o cérebro com a utilização da luz infravermelha. Então, na nossa pesquisa, a gente fornece para o paciente um aparelho que foi desenvolvido pela Universidade do Texas. Essas crianças, adolescentes e adultos ficam com esse aparelho durante 2 meses em casa. E essas crianças, essas pessoas ficam com esse aparelho e utilizam 10 minutos por dia. Então, a nossa pesquisa é revolucionária por quê? Porque a gente desenvolveu um aparelho, está fornecendo esse aparelho para essas pessoas e essas pessoas utilizam 10 minutos. Dados preliminares. Opa, que bacana. É que aqui no Biohackers as pessoas vão ouvir em primeira mão de quem faz a pesquisa. Não, né? com certeza. Eu tô aqui já pensando longe, vai, Gabi. Então, assim, a gente terminou o piloto, né, mês passado. Então, a gente fez o piloto com adultos, crianças e adolescentes, que é o nosso foco. Nosso foco são 500 pacientes, né? É, espectro autista. Espectro autista, transtorno de Porque grau eu presumo, 1 e Gabi, 2. que várias doenças neurológicas que têm na disfunção mitocondrial e no estresse oxidativo sua base possam eventualmente se beneficiar. Parkinson, Alzheimer, talvez outras. A questão do Alzheimer, eu tava pensando aqui na própria questão, né? Transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, impulsividade, ansiedade. A gente vai utilizar em vários. Doenças neurológicas metabólicas, né? Exatamente. Mas, assim, o nosso foco agora é autismo, tá? Então, assim, dados preliminares.
foi muito diferente. A gente, na verdade, faz o CARDS. O CARDS é uma escala que a gente tem para crianças autistas, né? Que muitos psicólogos, muitos médicos, neurologistas usam para fazer o diagnóstico. Mas o que a gente visualizou nisso? O contato visual melhorou bastante, que é um dos principais fatores, principais parâmetros que a gente tem para determinar autismo hoje. Então, as crianças melhoraram o contato visual. Melhoraram muito atividades cotidianas. Então, assim, de participar de coisas que antes não participavam. Teve um menino que foi sensacional, que o menino começou a comer coisas que ele nunca quis comer. Porque tem um comportamento dentro do espectro autista também que está relacionado com a seletividade alimentar. Que, aliás, causa desbioses terríveis, né, Gabi? Horríveis. As piores desbioses que eu vi São foram de dessas crianças no As transtorno. piques, a gente chama de pique, né? Aquela criança que é muito seletiva. E ele era pique para várias coisas. Ele era pique para sopas, ele era pique para coisas moles, ele era pique para geleias, ele era pique para várias coisas. E ele começou a comer tudo. Então, assim, Que interessante. só que a gente também tem um outro fator, tá? Que eu falei isso pro professor e é verdade. A gente estava em summertime. Então, essas crianças foram mais pra rua, pegaram mais sol, e essas crianças saíram um pouco mais das telas. Os pacientes autistas têm uma fascinação por telas. Todos, eles só comem com o celular. Eles ficam o tempo inteiro com o celular. Pra gente desenvolver o trabalho, tá sendo muito difícil por causa disso. A gente tá tendo várias técnicas, inclusive a gente tá tentando músicas, a gente tá tentando outros dispositivos visuais, porque eles têm uma fascinação pelas telas. Eu não sei se é causa ou se é consequência, tá? Eu não tenho como determinar isso. Aliás, seria interessante avaliar também essa questão causal, porque fato é que ninguém sabe, né, Lu? Por que houve essa explosão, Gabi? Que, de repente, a gente tinha uma doença que dava em um menino a cada 10, 11 mil, e agora um a cada 36. E daqui a 10 anos, um a cada 2. E meninas também, cada vez mais, né, Gabi? A gente vê mais meninos, né? Mas aí eu vou entrar na seara que eu adoro, que eu acredito que a questão estrogênica influencia demais essas crianças intraútero, né? Porque, assim, uma coisa que eu vou falar, a gente nem tá falando de autismo, mas, assim, que eu vou deixar bem claro aqui, é que, assim, ó, autismo é uma doença de neurodesenvolvimento. Não é a pessoa que foi normal a vida inteira, e aí ela tá com 40 anos... E ela é estranha, e ela se considera autista. Agora, isso é fundamental. Porque a gente vê no Instagram, por exemplo, como é ser casada com autista. Ai, meu marido esquece as chaves o tempo inteiro. Isso não te dá uma certa raiva? Tem gente sofrendo não, e daqui a pouco assim, todo mundo... É o diferencial que é patológico do que não é. Eu vou dizer uma coisa, Gabi e Lu. Todos os pacientinhos, grande parte dos pacientinhos autistas que chegaram para mim e eu fiz exoma, tinham mutações em genes associados ao neurodesenvolvimento. Exatamente. Bom, é uma doença. Exatamente. Eu quero deixar bem claro isso. Muito importante, Gabi. Porque o que acontece? Duas coisas. A primeira, a gente só tem os planos de saúde desenvolvendo e pagando terapias quando a gente tem um diagnóstico. Então, a gente tem um hiperdiagnóstico hoje. Eu vou te deixar bem claro, porque eu estou trabalhando com pacientes autistas. Eu sei, e nos Estados Unidos mais ainda. Eles só vão pagar a aba, que é a única terapia que é, na verdade, permitida e considerada para pacientes autistas, se ele tiver o diagnóstico. Só que quando tu chancela um diagnóstico para uma criança e tu diz que essa criança ou esse adolescente é autista, tu tá colocando um carimbo nessa pessoa. Ele não pode ser piloto de avião, ele não pode... E a gente tá entrando naquilo que tu falou antes, de rotular as pessoas e de reforçar o lado doente e não saudável. Exato. O que é antimédico. O que é antimédico. Eu queria deixar bem claro isso, porque assim, ó, tem gente que foi sempre normal ou foi sempre estranho, porque tem pessoas que são estranhas, nem todo mundo é igual, graças a Deus, e eu agradeço muito a Deus a isso. Tem muitas pessoas que têm dificuldades em relação a muitas coisas, porque a vida é muito difícil. Tem muitas pessoas que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ansiedade generalizada e que são classificados como autistas e que não são, porque 60% a 70% dos pacientes autistas têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o próprio déficit de atenção, né? A gente vê muitas pessoas agora sendo diagnosticadas, mas a gente vive num mundo que é pró-déficit de atenção. Não é pró-dopaminérgico. falando, mas muita informação, Exato. ultraprocessados, Exato. toda essa toxicidade que a gente traz, questão de disruptor endócrino. Então, é difícil separar o joio do trigo, eu concordo, mas a gente tem que entender o que é patológico, o que é um estilo de vida que pode ser mudado,
o que, que é um estilo de vida que pode ter tornado aquilo patológico mesmo. Então, são vários espectros e, às vezes, a gente acaba generalizando e enxergando de uma mesma maneira algo que não é. E Lu, sabe o que eu tava pensando agora? Que tá chegando no nosso minuto biohacker da semana? Em devolver para Gabi. Eu tava imaginando, será que ela usa essas ferramentas Acho que eu tô muito curiosa. nela mesma? Ela tá colocando os pacientes no estudo. Será que ela não pegou para usar nela também? O que que tu tá fazendo de biohacking em ti mesma? No nosso minuto biohacker da semana, o que que tu fez para te biohackear e ficar ainda melhor do que tu é, Gabi? O que eu vou te dizer a respeito do que realmente eu tô fazendo nos Estados Unidos? Eu comecei a fazer sauna. Então, assim, eu li muita coisa. Eu vi um podcast da Rhonda Patrick, que é uma das pessoas que mais estudou sauna, com o Andrew Huberman. Então, assim, 2 dicas. Por favor, se vocês querem saber coisas melhores e direto da fonte, assistam o Huberman, que é o maior podcast médico-científico do planeta Terra. Então, o Huberman é um cara, um argentino, um Por enquanto. Exato. Um half argentino, half americano. Então, ele é argentino, ele toma erva mate o tempo inteiro. É muito legal. Então, assim, eu me sinto Torce íntima. pro River ou pro Boca, tu sabe? Não, isso aí eu não sei, mas ele nunca falou, eu acho. Mas, assim, eu O vejo... convite dele dependeria disso, né? Pois então. Mas, assim, um podcast que eu vi com a Rhonda e ele fala exatamente sobre isso. Então, assim, eu vou falar 2 coisas muito interessantes, porque as pessoas falam muito em cold plunge, né? Então, se ouve muito falar, e no biohacking a gente tem lá, tinham 2 empresas oferecendo cold plunge, uma com manta e a outra com piscina, como se fosse uma banheira, né? Um bathtub. Então, assim, as pessoas falam muito em cold plunge. Quando a gente pensa, isso é a coisa mais interessante, quando a gente pensa que a gente está indo para o cold plunge, as pessoas não entendem qual é o mecanismo pelo qual a gente está fazendo o resfriamento. Porque quando a gente resfria o externo, a gente tenta aquecer o interno. E quando a gente aquece o externo, a gente está tentando resfriar o interno. É sempre o corpo tentando entrar em equilíbrio. Exatamente isso, porque as pessoas acham que elas estão fazendo cold plunge e que elas vão resfriar. E pelo contrário, elas estão se aquecendo. Então, existe uma necessidade, por exemplo, de no final do dia, o nosso corpo também é regulado assim. Essa termogênese também é assim. No início do dia, a gente sempre vai estar mais quente, por isso que existe o sol, por isso que a gente se expõe ao sol, porque a gente precisa de um aquecimento no início do dia. Os nossos hormônios melhores são regulados com temperaturas maiores no início do dia. E no final do dia, os hormônios com temperatura mais baixa. Então, quando tu faz uma sauna no final do dia, tu tá resfriando o teu corpo e tu vai dormir melhor, porque tu precisa de uma temperatura melhor para dormir. Isso é sensacional. Então, se a pessoa tá na sauna, que tá quente pra caramba, na verdade, ela tá fazendo um esforço para se esfriar internamente. Exatamente isso. Então, isso é uma das coisas que eu faço. E tem um estudo... E tu faz de noite. Faço de noite. Pois é, Gabi, nos conta, assim, pra quem quer começar a fazer sauna, pra gente começar a colocar em prática. Como é que eu posso começar? Lu, Por exemplo, a minha possibilidade. Tem sauna na academia que eu faço. Tem. Como é que eu poderia? mas é sauna Colocar. quente? É sauna seca ou sauna úmida? Úmida. Pois então. Já não é? Não façam sauna úmida. Ó, Pelo amor do Senhor. por quê? Porque quando a gente tem uma sauna úmida, a gente tem água. E essa água tem o quê? Cloro. E quando a gente ferve essa água vai fazer evaporação, esse cloro vai ser liberado na forma de gás. E essa absorção é muito maior. E cloro é um dos maiores halógenos que a gente tem. Olha que interessante. Halógeno, para quem não sabe, então na tabela periódica, lá Linus Pauling, 1950, Prêmio Nobel de Medicina, não por causa disso, ele fez a tabela periódica mostrando que alguns grupos têm o mesmo número de elétrons na última camada. A gente lembra disso do 2º grau. Um S2, 2S2, aquela coisa toda. Então, a gente tem uma família, uma coluninha, que tem 4 elementos bem conhecidos, que a gente chama de halógenos porque eles têm o mesmo elemento na última camada. Um deles é o flúor, o outro é o cloro, o outro é o brometo e o outro é o nosso amor, que é o iodo. Então, eu não oriento pessoas que têm problema de tireoide fazer natação e eu não oriento fazer sauna úmida. Por quê? Porque vai ter cloro. Então, uma pessoa que tem problema de tireoide, que já tem dificuldade, porque muitas vezes o que acontece? A gente tem uma intoxicação muito grande por um desses elementos. Então, o brometo está em muitas coisas que a gente come, nos fermentos, todas as substâncias que a gente, todas as superfícies que a gente tem, elas têm brometo porque ele é anti-chama. Então, tudo que a gente toca
provavelmente tem brometo, porque isso aqui é para não pegar fogo. Flúor a gente usa na pasta de dente o tempo todo. E o cloro está presente na água porque é obrigatório. Então, tu tá dizendo que é um novo inimigo, como tem aquela questão da competição entre zinco e cobre, entre o rim e o coração, portanto, o cardiologista e nefrologista. Exato. E agora, então, temos entre o iodo e os outros halogênios. Exatamente. Existe uma competição, então, entre eles. E aí tu conversa com os endócrinos e eles dizem, não, isso não existe. Existe, amor. É que tu não sabe. Tu tem que ler. Porque antigamente a gente não tinha esse contato com todas essas substâncias. Mas é que se eu não sei, não existe no meu universo. Exatamente. Esse é o problema. É um tipo de não existe. Então, quando a gente forma a molécula do T3 e do T4, essas moléculas, por que elas chamam T3 e T4? Porque elas têm iodo. Mas se tu tem um halógeno que vai competir por ele, tu vai formar uma molécula que não tem iodo, que daqui a pouco tem 2 iodo e um flúor. Ou tem 2 iodos, ou tem 1 iodo e um bromo. Essa molécula é disfuncional. E a sauna seca não teria nada disso. Não, porque a sauna seca é que a gente chama de sauna finlandesa, né? Que é aquela com pedras quentes, que só aquece as pedras e mantém o calor na área. Então, assim, tem um trabalho muito legal sobre sauna pós-atividade física, pós-exercício anaeróbico. Que pessoas que fizeram sauna acima de 11 minutos seca, tiveram ganhos de massa muscular maiores do que o controle. Isso é importante, porque tem muita gente que levanta peso, que vai nos assistir com certeza. E para um fisiculturista, né, Lu, tu disse que alguma coisa aumenta a massa muscular. Saber Só que na hora. Uma outra coisa que também aumenta a massa muscular. Nos Estados Unidos, eles têm um aparelho que é uma luva gelada. Olha que interessante. Então, o que acontece? Tu fez o teu treino, e por que as pessoas fazem treino e chegam na falha? Porque a gente tem uma enzima que chama piruvato quinase, que é super aumentada com o calor. Então, tu vai aquecendo, uma hora a piruvato quinase para, e esse músculo fadiga, e tu não tem mais como trabalhar. Se tu resfria aquele órgão, aquele músculo, se tu tá resfriando, porque isso é uma coisa mais aguda, a gente vai fazendo agudo, a gente não tá fazendo 11, 20 minutos como a sauna, que é o que eu tô falando, são coisas diferentes. A gente vai resfriar, a gente vai diminuir essa atividade na piruvato quinase e a gente vai manter a atividade do músculo por mais tempo. Então, tu consegue dobrar o número de repetições. Tem uma recarga. Tem um trabalho com push-ups... Apoios. Desculpa. Com push-ups, que antes da luva gelada, eles conseguiam fazer 50. E depois da luva gelada, eles faziam 100. Aí vai ser mais um motivo para ter personal, porque tu tá lá quase falhando, ao invés de te dar um leve, de levantar a barra, vai colocar no peitoral. Não, ali, e a luva gelada. A luva gelada. E essa luva gelada foi desenvolvida pela Universidade de Stanford, e o Huberman fala em um dos podcasts, que ele acredita que no futuro próximo, todas as academias vão oferecer esse tipo de Olha que interessante. biohacking. Legal também. Assunto para um novo episódio. A Gabi trouxe uma questão fundamental, que é a cronobiologia. Ou seja, as coisas têm horário para serem feitas. Ela falou, não, eu faço a minha sauna seca, que agora a gente sabe que tem que ser seca. Seca. De noite. E que temperatura, Horário. Gabi? Porque essa é uma dúvida bem... Na verdade, existe uma temperatura existe mínima, uma temperatura mínima, máxima. Isso depende muito de quanto isso é pequeno ou grande, porque várias saunas são maiores, várias saunas são menores. O importante, na verdade, é manter uma temperatura que eu acredito que são 170 graus Celsius, mas eu não sei qual é a variação, eu não vou mentir, porque eu não sei. Mas tem uma temperatura bem grande para manter isso, mas dentro da sauna não vai ser esse valor. Mas tu tem que manter o aparelho que está fazendo isso a essa temperatura para manter uma quantidade de metros quadrados em temperatura que a gente precisa. E existe algum cuidado que a gente tem que ter? Ou é normal tu não... É normal tu te sentir bem dentro da sauna? Ou tu pode sentir um pouquinho de desconforto? Eu vou te falar duas coisas que eu acho interessantes. A primeira, fazer a climatização, vamos dizer assim. Então, assim, tu vai começar com 1 minuto, tu vai começar com 2 minutos, tu vai começar com 3 minutos. Isso é importante. Porque, às vezes, a pessoa quer ir lá pra sauna e ficar 20 minutos. E não, infelizmente, tu vai desidratar mais, tu tem que saber como é que o teu corpo reage. Muitas vezes a pessoa tem uma vasoplegia diferente. A gente tem que entender que não é para todo mundo tudo ao mesmo tempo. E eu vou te falar uma coisa que foi observacional, tá? Eu, como uma boa biohacker, vamos dizer assim, eu gosto de observar as pessoas na sauna, porque eu faço sauna com muitas pessoas na academia. Tem pessoas que ficam extremamente ansiosas. Extremamente ansiosas, elas não conseguem parar. Eu não sei se essas pessoas são do cold plunge, porque eu não consigo fazer cold plunge.
Eu me sinto muito desconfortável. Eu já tentei várias vezes fazer cold plunge. Mas o que é interessante? Que o cold plunge, ele não é o corpo inteiro, porque a gente, na verdade, vai fazer nas áreas glabras. Então, a gente faz onde não tem pelos, porque ali a gente... Vocês lembram disso? A gente tem um sistema de anastomose muito rápido. Aqui nas mãos, na palma das mãos, nos pés e na testa, na fronte, onde não tem pelos aqui no rosto, a gente não tem as arteríolas, a gente tem uma anastomose direta, de artéria com veia. A gente não tem o capilar ali, ela é direta. Então, nessas áreas são as áreas de resfriamento ou de aquecimento, que o corpo consegue liberar calor ou absorver calor. Então, o que acontece? Tu podes fazer um resfriamento ou um aquecimento nesse tipo de área, que são as áreas de pele glabra. Então, tu pode botar o teu rosto numa superfície gelada. E tu tá fazendo um cold plunge. Porque os benefícios do cold plunge ou os benefícios da sauna vão muito além disso. Tá vendo? Então, quando a gente encontra alguém colocando a testa em coisas geladas ou fazendo coisas esquisitas, a pessoa pode não ser maluca, pode ser uma biohacker. É importante que pode ser uma coisa boa. E sabe, Gabi, com um único exclusivo intuito de criar discórdia e cisanha, a gente inventou que o momento culpa da semana pode ser por procuração. Isso mesmo, você pode dedar o seu colega quando ele fizer alguma coisa errada. Para criar, sabe, vínculos fortes entre a equipe. Então, a gente vai para o nosso momento culpa. Lu, tu quer me dedar? Eu fiz alguma coisa eu errada? que vou fazer, eu que vou dedar hoje no momento culpa? Eu vou fazer a procuração para ela ser a malvada que vai fazer procuração pro meu momento culpa. Tá, eu vou falar um momento... A Gabi viu o momento culpa também. Mas dá pra botar a mão no rosto, assim, né? Pra ficar com Ela um pouco viu, de mas- vergonha. Mas a gente Em nome da traz nossa aqui- amizade, ela a gente não traz aqui comentou. Mas antes do momento culpa, que é um dos momentos mais esperados desse podcast, a gente vai agradecer novamente aos nossos patrocinadores. Ricardo, Biome, que, Gabi, tu comentou, eles fazem também aqui no Brasil a microbiota oral, Em a Santa microbiota Catarina. intestinal em Santa Catarina, que é um local que está muito bem economicamente. Então, concentrou muitos hubs de tecnologia, inclusive a Biome. E eles estão fazendo a microbiota oral, que é muito importante, né? Diga-se de passagem, até para doenças cardiovasculares e tal. Fazem a microbiota intestinal. Eu gosto muito dessas técnicas on target que eles fazem. Ou seja, tu não sabe o que está procurando, isso permite que tu amplifique tudo e depois tu pode até revisitar o exame do teu paciente. Se descobre alguma bactéria nova que tu não teria incluído entre os primers, porque tu não estava procurando, mas que agora tu sabe a relevância. Pelo menos duas técnicas diferentes, o 16S e o shotgun, e faz a microbiota vaginal também. E a gente tem cada vez mais mulheres querendo ter qualidade de vida no climatério e menopausa, né? Isso passa por uma saúde genital. E mulheres com muita candidíase de repetição, mulheres com muita infecção urinária, mulheres com muitas herpes, enfim. A gente tem muita mulher com muita infecção de repetição vaginal. Então, isso aí é sensacional e são fundamental. condições que Atrapalham prejudicam muito. o dia a dia. Muito, né? Muito. Não é só uma candidíase, né? Meu Deus, Não só é quem só teve uma uma- candidíase é que sabe o que é uma passa. candidíase. Exatamente. E aí, para nos ajudar a suplementar, e quando a gente suplementa, a gente tem que suplementar com um produto de qualidade. Sim. A Cienza, também nosso patrocinador, obrigada por acreditar no nosso podcast desde o início. Nossos patrocinadores que estão oferecendo 15% de desconto através desse cupom aqui do QR Code que vocês podem escanear na tela. Eu vou aproveitar só, já que a gente está falando de suplementação. Opa. Eu vou entregar para vocês algo que eu trouxe lá do Biohack Conference. E presentes. Presentes. Gostamos. Obrigada, Fica a dica para os Gabi. próximos convidados. A gente gosta de receber presentes. Quem não gosta de ganhar um presente, né? A gente sempre fala, não precisava, mas a gente gosta. E o Ricardo adora, eu sei que o Ricardo já falou sobre o Niagen, né? E o Niagen, na verdade, que a gente fala muito, a gente é muito fã do Sinclair, né? Então, David Sinclair, quem quer olhar, olhe, por favor, coloque no YouTube, leia sobre o professor David Sinclair, que é um pesquisador da Harvard University. Na verdade, ele está no hospital, né? Então, ele não é só da universidade, ele também é do hospital, e mesmo não sendo médico. Então, o Sinclair hoje não só pesquisa sobre
NAD, enfim, não pesquisa só sobre isso, ele pesquisa principalmente sobre resveratrol, eu acredito que ele seja prêmio Nobel nos próximos anos a respeito de alguma das pesquisas dele, mas eu estou trazendo algo que é muito bacana, que atua na mitocôndria, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, e que foi uma das coisas que mais se falou no congresso, principalmente na palestra do Dr. Mercola, que, na minha opinião, é o melhor médico do mundo, sobre mitocôndria. Mitocôndria é o futuro. Se a gente não pensar em mitocôndria, a gente não tem como tratar os pacientes. E Gabi, Lu, e o nível de NAD cai com a idade. A partir dos 30 anos. E cai porque a gente começa a aumentar a inflamação, as células inflamatórias produzem NADase, que degrada o NAD, e também a gente começa a produzir menos a partir da vitamina B3. A gente transforma menos a nicotinamida, menos a niacina em NAD. E o NAD é fundamental para fazer o reparo do DNA e para gerar novas mitocôndrias. Porque quando começa a desaparecer o NAD, aquele casamento perfeito entre mitocôndria e núcleo, como alguns casamentos, infelizmente, ao longo dos anos, começa a roer, eles começam a disputar os últimos NAD que tem, e aí as coisas começam a ficar complicadas. Então, para que o casamento das mitocôndrias com o núcleo dure, né, o NAD ajuda a ser um bom terapeuta de casal. E uma ótima suplementação. Na minha opinião, uma excelente suplementação, principalmente pós-Covid. Tu sabe, tu vai falar melhor do que eu. Enfim, que os pacientes tiveram muitos sintomas relacionados à fadiga, cansaço. E esses pacientes realmente prejudicados por uma doença extremamente inflamatória. Então, o NAD vem aí para também ajudar. Os trabalhos são muito bons com NAD, não só com NMN, mas com NR. Eu sou muito fã. E a gente tem que testar, que nem eu digo, né? Então... Somos o nosso próprio laboratório, exatamente. Né? E eu trouxe algo também, na verdade não para ti, para Lu. Não, tudo bem, a gente tem os nossos favoritos, né? Exatamente. Gabi, muito que é obrigada. um gel, na verdade, que foi lançado pela doutora Ana só. Cabeça, que é uma das precursoras da ginecologia integrativa, e é um gel de ideia vaginal com células tronco de orquídea, enfim, uma coisa... bem comercial. Isso é muito bacana, né? Mas para mulheres para menopausa que tem um futuro enorme, né? Em regenerativa. Regenerativa, completamente. Então, estamos biohackeando também a atividade sexual. Não, exatamente. E a saúde feminina, a qualidade de vida feminina é super importante. Nada justifica uma mulher sofrer com menopausa. Exatamente. Hoje. Pois é, isso vai dar vários episódios do Biohackers, né? Vou assistir todos. Mas esse fogacho é só um calorinho, Porque não é no teu, né? Eu sempre digo isso porque não é contigo, liga o né? ventilador, né? E as pessoas não sabem que às vezes é isquemia cerebral que tá acontecendo e contribuindo pra demência vascular no futuro. Mas tu ia me dedar, né? Eu vi que tu tentou aqui, ó. Mudar de assunto. Dar uma curva, mudar de assunto, mas a Gabi viu. Eu quero saber se a Gabi vai concordar comigo, que é um momento culpa. Algo me diz que você é um habitué no momento culpa. Aqui, ó, o adoçante dentro desse café. Tu não pode provar, tu não vai fazer uma cromatografia líquida ali. A Gabi viu. Eu vi e adoçante. Bom, sucralose. Quem foi que botou adoçante no meu café? Eu deixei expresso. É sucralose ainda sucralose. Gabi, o que tu pensa? Depois do nosso artigo, na verdade, a Nutrients teve uma revisão sobre conservantes, eles chamam de preservativos, conservantes, emulsificantes, corantes e adoçantes. O ano passado ou o ano retrasado, acho que foi 2022. 2022 foi um ano sensacional para a ciência. E a influência disso no microbioma intestinal é algo impressionante. Então, essas pessoas não têm ideia. A gente fala, claro, assim, ó, são coisas bem distintas, Ricardo, e eu vou falar bem sincero, assim, do fundo do meu coração. Uma pessoa que está tentando se livrar do açúcar, eu oriento que use um adoçante. Qual tu orienta, Gabi? Eu oriento o meu monk fruit. Já tinha falado para vocês, que é o que eu realmente gosto. Eu acho que stevia... No Brasil agora a gente tem qualidades de stevia muito boa. Tem uma stevia da colorandina que o pessoal usa bastante, que é uma stevia que não tem aquele aftertaste, aquela coisa... A perversão. A perversão, exato. Mas assim, eu gosto muito do monk fruit. Se tivesse que usar, eu usaria, né? Nos Estados Unidos é bem comum. A lulose, que todo mundo usa, que é um poliol, eu acho terrível, eu acho horrível. Eritritol, xilitol, tem muita sensibilidade, tem muita gente que tem sensibilidade a eritritol e xilitol. Então, assim, sacarina, sucralose e aspartame é lixo, pessoal, lixo. Só que assim, tudo é caro, tudo é dinheiro, as pessoas precisam entender que nem todo mundo tem, enfim... dinheiro para gastar com monk fruit ou com stevia, enfim, porque são adoçantes mais caros, porque são naturais, não há. Tem no Brasil esse outro que é teu favorito ou ainda não? Eu não sei te dizer, porque eu não fui no
supermercado ainda, mas eu acredito que não. Tá? Se tiver, por favor, patrocinem o podcast de vocês, porque é um excelente adoçante, né? Na minha opinião, o melhor. Mas, Então, se eles colocarem o adoçante deles no meu café, eu vou estar mais seguro. Não vai ser mais com momento certeza. culpa, Se aí tu vai ser o necessita, biohacking da semana. Boa. Vai entrar para outra categoria. se tu necessita do doce, Sim. esse... Aí que é interessante, né, Gabi? Porque Você a gente necessita sabe do que o doce. Por que tu precisa do doce? Eu sempre digo isso. Porque, assim, não é o botar o açúcar no café ou o adoçante. É por que tu precisa tanto do doce. Pra combinar comigo, que sou um doce também, né? Sura de pessoa. Entende? Porque, assim, quem gosta de café, aprecia o paladar do café. Uhum. O açúcar tira totalmente o paladar do café. Verdade. Esses dias eu tinha um paciente no consultório que é dono de uma marca muito boa de café. E eu fui tomar um café, ele começou a se contorcer na cadeira, porque eu conversava com ele e não tomava o café. E ele me ensinou que a gente tem que tomar ele logo para não Exato. alterar o gosto, etc. Então, Com água, a série gente de- Imagina precisa... se ele soubesse, que agora ele vai saber. agora ele vai saber, né? Porque é nosso paciente, então. Mas quem Mas realmente assistir. é barista e quem realmente entende, estuda café, fala sobre isso. Que qualquer coisa que tu vai colocar no café, tu vai alterar o gosto. Uhum. Aliás, dá um baita episódio, né? Porque tem polifenóis Nossa. super saudáveis, ácido cafeico. E tem muito fungo. Também. Mas... É. tem ácidos fluorogênicos. Exatamente. Gabi, a Eu tô próxima vendo o vez que bright tu side. quando tu voltar pro Brasil, a gente vai fazer um episódio só sobre o café. Ah, eu Vamos trago combinar, cafés né? Não, e a gente sensacionais, vai fazer né? um café assim. Mas essa questão até do... né, o porquê que tu precisa do doce. Eu vou confessar, eu nem considero um momento culpa, mas pode ser um momento culpa meu, tá? Eu gosto de adoçar o meu chá com stevia. Viu? Eu não coloco adoçante no chá. Mas eu não me importo. Eu gosto Que do horror retrogosto isso, do Lu. stevia. Até isso que eu queria te perguntar. O stevia, tu não indica pelo retrogosto ou pela composição? Eu não indico porque eu vi alguns Um stevia anos... puro, tá? Isso, alguns anos atrás, eu até vi alguns trabalhos relacionando o uso de stevia e infertilidade. Olha só. Porque na nutrologia, quando eu fiz o meu TCC, eu fiz sobre dieta plant-based Uhum. e infertilidade masculina. E eu fui ler muito sobre o que a gente poderia ter nesse plant-based, né? Uhum. Porque eu não acredito em dieta plant-based. E tem algumas coisas já descritas com stevia e infertilidade. Eu não sei qual é a relação, são estudos, enfim, sem correlação de causa. A gente não vai nem entrar no mérito de como são os estudos, mas tem algumas descrições relacionadas com isso. Então eu fiquei com um pouco de pé atrás, assim, não que eu queira ter filhos, né, mas eu fico com um pouco de pé atrás, a gente tá falando de biohacking, em função disso, assim, o que a gente vai descobrir no futuro? O que vai vir aí? Interessante. Mas seria um assunto para outro episódio também. Por que a fertilidade masculina tem caído tanto, e a produção de testosterona também, Uhum. no homem nas últimas décadas, né? Tanto que algumas populações, a gente não tem mais bancos de sêmen, a gente tem 95% de rejeição do sêmen que está sendo que chega. Então, assim, algumas populações vão desaparecer. E isso é muito interessante tu trazer, Ricardo, porque normalmente quando a gente vai estudar sobre... chega um casal que tá tentando gestar e não consegue... Porque eu gosto de dizer, é o casal que tá tentando gestar, não é a mulher que tá tentando gestar, né? E aí se pensa muito, vamos avaliar a fertilidade feminina. Não. É a fertilidade do casal. Mas ninguém Né? fala sobre alimentação. E aí tem a alimentação, disruptor endócrino. Ninguém fala sobre Uns suplementos masculinos. Astaxantina, no ensaio clínico feito com casais estéreis, aumentou dramaticamente a taxa de fertilização quando administrada no homem. Então, realmente, isso é um alerta de ômega considerar 3. o fator masculino. O Ômega 3. As pessoas não falam de ômega. O meu mestrado foi sobre ômega 3. E eu fico impressionada por que as pessoas ainda têm tanta restrição de falar sobre ômega 6 e ômega 3. Uhum. Uma coisa que deveria ser falada, deveria ter nas embalagens. Uhum. Rico em ômega 6, inflamatório, devia ter. Pois é, as pessoas só ressaltam o lado ruim, o que ok. Rico em açúcar adicionado, rico em gorduras saturadas, a gente entende, mas tá na hora de também ressaltar o lado bom. Rico em ômega 3, Não, com certeza. rico em polifenóis. Eu acho que sim. Eu acho que Sabe sim. quando a gente ressalta Colocar o isso lado bom... numa verdura, numa fruta. Não, isso é muito interessante. Em tudo, né? Quando a gente ressalta o lado bom, o nosso cérebro já entende diferente. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu olhei pro meu relógio,
que é outro biohacking que eu faço, ele dá a estatística do meu sono. Ele deu a estatística e disse que hoje eu estava muito disposta, que eu estava preparada. E eu olhei, eu disse, realmente eu tô preparada, sabe? Porque tu lê algo positivo, e a gente pode voltar até lá pro início do podcast que a gente falou do Joe Dispenza, e a gente muda a nossa bioquímica cerebral e a gente se sente mais confiante. Ricardo, posso fazer um momento... Como é que é? Momento... Culpa. Culpa. Vou fazer um momento culpa pra ela. Tu não pode dormir com relógio. Nem pra ver o meu... Amor, tu tem uma poluição eletromagnética 100% do tempo no teu corpo. Olha só. Por que tu vai dormir com relógio? Vamos pensar. A gente desliga o celular, a gente desliga o Wi-Fi, a gente desliga tudo. A nossa cama, o nosso quarto tem que ser uma gaiola de Faraday. E o sono vai ser um assunto só para um episódio, porque é algo que tem tudo a ver com estilo de vida. A gente aumenta o peso, já passa a roncar, já respira mal, já tem apneia. É só uma Higiene de sono, é pura experiência modificação de super estilo tranquila, de vida. Ricardo. Dorme com o celular do lado da tua cabeça e dorme com o celular desligado no modo avião. E para médico isso é difícil, É né? muito difícil. É algo que a gente tem que... Porque às vezes também a gente usa de desculpa, porque é médico, mas não tem nenhum paciente internado naquele momento. Pode dormir sem, né? Não, e foi a minha culpa da semana passada, né? Pode De deixar acordar e ver o um celular. telefone convencional. Claro, claro. O teu quarto pode ter um telefone convencional existe ligadinho na ainda- tomada. Pois é, existe não, até ainda? porque teus filhos não É. vão saber o que é e não vão Exatamente. mexer naquilo, né? Exatamente. Vão achar que é alguma escultura cara. Imagina se for aquele de aqueles de roda. discar. A gente não pode te deixar aí sem tocar um assunto que tu trabalha bastante, Gabi, também, que eu acho particularmente fascinante, porque eu sou fã da epigenética, a Lu também, que é a questão das cetonas exógenas. Por exemplo, a gente pega um camundongo num laboratório e a gente coloca na ração butirato, ele vive mais. Explica se isso pode acontecer no ser humano e por que isso acontece, se acontece. Pois então, esse é também um assunto que a gente vai estudar lá. Então a gente vai fazer... A gente tem ideia, né? A gente precisa de recursos, mas a gente está vendo sobre isso. Porque todo ensaio clínico que utiliza de medicação ou que utiliza de algum suplemento, ele é mais oneroso. A gente precisa ter muito rigor científico para fazer isso. Tu sabe melhor do que eu, né? Então, assim, mas o que a gente sabe e quem estuda isso? Hoje tem um professor que a gente entrou em contato, que é o professor Stephen Cunnane, que ele é da Universidade de Quebec. E ele é o cara das cetonas exógenas, né? Ele que realmente estuda cetonas e ele que realmente descreve a demência, porque a gente sabe o que aconteceu com a questão da demência. Eu vou falar sobre Alzheimer um pouquinho para a gente entender um pouquinho onde é que eu vou chegar, mas assim, a indústria produz papers e as revistas publicam o que elas querem. A gente sabe disso. Eu não estou falando nenhuma... Toda revista pode ter o viés que ela quiser, para onde ela quiser, porque ela vai publicar o que ela quiser, e quando ela quiser, e por que ela quiser. Então, assim, em 2022, a retratação do artigo da ASH, que foi aquela retratação do artigo dos corpos amiloides, que foi da Nature, enfim, que foi tudo que a gente sabe foi retratado e que a gente hoje entende que a teoria dos corpos amiloides não é mais o que a gente pensava em relação ao Alzheimer. Aquilo foi uma divisão de águas, né? Porque daqui a pouco parecia que décadas de pesquisa não tinham valido para nada no Alzheimer, né? Então, assim, só que o que acontece, Ricardo? Como esse artigo de 2006 foi muito replicado, a retratação não foi. Então, os médicos continuam com a ideia dos corpos amiloides na doença de Alzheimer. Tanto que tem uma medicação que é um anticorpo monoclonal dos Foi Estados aprovado há Unidos, pouco. que foi aprovado há pouco. Deve ser aprovado no Brasil também, em pouco tempo. E para que ele serve? Para remoção de beta-amiloide. Para diminuir proteína. Ou seja, é uma doença multifatorial, você limita a um ponto. E tu sabe quanto custa nos Estados Unidos hoje? Muito caro. $56 mil por mês. Para tratar nada. Ou seja, se o indivíduo é um Rothschild, um Rockefeller, até pode usar por alguns meses. Vamos utilizar um anticorpo monoclonal para um paciente assim, sem mexer no resto antes?
Gastar 56 Que é mil mais difícil, dólares. Né? Mexer no resto. E como é que os corpos cetônicos, as cetonas... Por exemplo, a gente sabe que a dieta cetogênica, ela traz benefícios pelo aumento do hidroxibutirato, com ação epigenética, anti-inflamatória. Como é que isso poderia ser usado O nesse que o cenário? Cunani viu? O Cunani viu que a teoria dos corpos amiloides não era o que se fala. Ele viu que todos esses neurônios das demências, especificamente, a gente está falando de cérebro agora, tinham disfunção no uso da glicose como fonte de energia. Além de fatores inflamatórios, além de fatores metabólicos, além de aumento de estresse oxidativo, mas o que ele viu? Que esses neurônios não conseguiam utilizar a glicose como fonte de energia. Se tu não consegue utilizar a glicose como fonte de energia, a gente tem duas fontes de energia. Não é só a glicose. A via glicolítica é uma, mas a gente tem outras. E ele entendeu que utilizando a gordura como fonte de energia, poderia ser um caminho para isso, porque a gente iria modificar a via de produção de energia. Só que aí a gente entra numa seara bem difícil, que é como fazer uma dieta cetogênica para um paciente idoso, que tem dificuldade em produção de ácido clorídrico, não tem dentes, não aceita a maioria dos alimentos, porque é muito difícil mastigar uma carne, é muito difícil mastigar uma fruta, uma verdura com baixo índice glicêmico, é difícil. Para a gente fazer toda a digestão desse processo é difícil, não é fácil. Em pessoas teoricamente mais jovens já é difícil, imagina para um idoso. Então o Cunani começou a usar os corpos cetônicos. Na verdade, o primeiro trabalho dele foi com óleo de coco, foi com C8 e C10. Ele usou C8, C10 e C9. Ele usou um blend, depois ele usou separado, enfim. E ele viu que realmente, não necessariamente com uma dieta cetogênica e com o uso dos corpos cetônicos exógenos, com as cetonas, a gente tinha melhora de déficit cognitivo. E não só de cognição. Porque quando a gente fala em cognição, fica uma coisa muito ampla, fica uma coisa muito variável. Mas é memória de trabalho, é aprendizado. A cognição, ela gira em torno de várias outras variáveis que não são só cognição por ela si só. Então, o Cunani começou a ver isso e começou a estudar. Hoje, nos Estados Unidos, a gente tem as cetonas exógenas, que eles chamam de butanediol, que é o nome comercial. Lá a gente não tem no Brasil isso ainda. Eu fiz uso vários dias para ver biohackeando, né, sabendo, porque eles orientam usar 2 a 3 vezes por dia, aumenta a cetose, então a gente tem um aumento da cetonemia que é muito pequeno, mas existe, não estando o paciente em dieta cetogênica. Então a gente tem, na verdade, o benefício das cetonas exógenas independente da dieta cetogênica. Isso é muito interessante. Por quê? Porque é muito difícil fazer uma dieta cetogênica para quem realmente precisa. Então, não é só para isso, porque o início da dieta cetogênica foi para crianças com convulsão. Então, assim, a gente tem, e eu falo muito isso, né? As pessoas dizem, porque dieta cetogênica... Amor, leite materno tem tudo a ver com cetose. As pessoas não entendem essas coisas. Então, assim, tem muita coisa para ser diagnosticado. E as crianças, mesmo que só tomavam leite materno, continuavam tendo convulsão. E com o uso das cetonas exógenas, essas crianças paravam a convulsão. Mas é importante salientar que não é para todo mundo. Tudo tem que ser muito individualizado. Mas nos casos dos pacientes com demência e com doenças neurodegenerativas que têm dificuldades, porque as pessoas entendem, na verdade elas não entendem que quando a gente fala de resistência insulínica, síndrome metabólica, elas acham que é só no corpo. O cérebro não vai ali. O cérebro não está participando disso. Mente e corpo eu tô aqui me são separados. Porque assim, eu sou uma grande entusiasta da dieta cetogênica. Inclusive, eu faço ciclos cetogênicos todo mês e eu noto uma melhora de performance mental quando eu estou em cetose. Claro, porque aumenta a noradrenalina, aumenta a adrenalina. E eu falo assim, pessoal, eu gostaria muito eu que sou todo péssima mundo... com dieta cetogênica. Já eu sou adoro, péssimo e eu me hackeio, Lu. Sabe o que eu faço? Eu uso butirato, que é um inibidor de estona deacetilase mais potente que hidroxibutirato, que é um dos corpos cetônicos mais associados a benefícios. Então, alguns benefícios epigenéticos eu tenho com o butirato. Mas isso que é interessante, sabe? Por quê? Por que eu falei isso? Porque assim, muitas pessoas têm muita dificuldade digestiva com proteína e gordura.
E as pessoas querem fazer dieta cetogênica. Até por uma própria questão de uma microbiota disfuncional. E aí, o que vai acontecer? Tu vai fazer uma desbiose, já devia ter uma desbiose, mas tu vai piorar uma desbiose com bactérias fermentativas, não sei o que vai acontecer, ou com bactérias putrefativas, não sei. Mas esses pacientes têm pessoas que não podem fazer dieta cetogênica. Não podem. Mas podem usar corpos cetônicos. Mas podem usar corpos Por isso cetônicos. Que é muito interessante a gente ter sempre o acompanhamento de um profissional qualificado que entenda também o que está indicando e o que está fazendo. Né? E Lô, precisa saber sobre digestão e absorção. Com certeza. Não dá para fazer uma estratégia nutricional sem saber o que o teu intestino produz. Por isso que é tão importante o trabalho de uma equipe multidisciplinar. O médico tem que saber. E não adianta tu fazer dieta cetogênica se tu tens, por exemplo, uma sensibilidade a ovo. Como todo mundo aqui é nerd, gosta de ler, e a gente agora, cada vez mais ouvindo a Gabi, a gente sabe que ao invés do telefone e da tela, a gente deve preferir uma leitura à noite. A gente vai pedir para a Gabi nos dar a dica da leitura da semana. Porque a gente vai ter que, infelizmente, encerrar. Mas assim, é a primeira parte, porque com certeza, Gabi, quando tu vier pra cá... Ou ela pode nos convidar lá, né? Ou a gente vai pra lá. Sim, próximo ano, que vem, então, já Biohacking estamos com a Conference, nossa na cidade de inscrições. Austin, né? Então, Vai ter ano que vem. Vai ter, e daí a gente vai estar lá. A gente vai e grava de lá. Exatamente isso. Da minha casa, vamos Fica o fazer um estúdio compromisso. na minha casa. Boa? No Combinado. meu apartamento. Vamos hackear a casa da Gabi. Exatamente. Assim, o que eu sempre oriento todo mundo que quer começar, né, a entender um pouquinho melhor de como hackear a sua biologia, como melhorar a sua biologia. Primeiro, assistam os podcasts do Andrew Huberman. Assistam. Biohackers Podcast Brasil. Exatamente, mas assistam. Ele é espetacular, ele é sensacional e ele traz profissionais que são cientistas, que estão nas maiores universidades dos Estados Unidos. Porque assim, se a pessoa acha que ela vai ter boa informação em português, aqui é só um momento. Mas informação boa, de qualidade científica é em inglês. Tem que aprender inglês. Desculpa. E você aprendendo uma segunda língua até os 40 anos, você melhora, então diminui seu risco de demência. Então isso também é interessante. Mas o que eu digo é exatamente isso. Assistam conteúdo em inglês e assistam o podcast do Huberman, Huberman Lab, que está no YouTube. Tem vários protocolos de cold plunge, de sauna, tem tudo no YouTube. Você vai clicar lá, vai abrir um PDF, você vai ter protocolos, ele disponibiliza gratuitamente protocolos para isso. E ele chama os melhores cientistas do planeta Terra, que a maioria das vezes estão nos Estados Unidos, para falar sobre novidades, para falar sobre... E ele está lançando um livro agora, que vai para a Amazon, que é um livro sobre protocolos para se biohackear. Então ele vai falar o que eu faço e o que eu quero que as pessoas Vamos façam. fazer um clube do livro. Sensacional. Então, sensacional. o livro e o podcast. Mas uma outra ideia boa para se biohackear é te seguir no Instagram. Então, nos deixa teu Instagram aqui também. Então, para quem quer me seguir no Instagram, meu Instagram é @gabistreit, então tudo junto, né? @gabistreit. E o meu site é www.dr, de doutora, dr não tem o A, gabrielastreit.com. Então, ali tem muita informação sobre microbiota intestinal, exame de digestibilidade, que é o exame funcional de digestibilidade, e como começar a entender que se você não tratar a causa do seu problema, você não consegue ter uma solução. Então, isso é importante. Comece pela causa e não trate o sintoma. Muito bom. Vamos tornar oficial nossos postos e nossas formações novas. Com certeza. A gente tem aqui, então, um certificado da nossa biohacker, que, assim, é uma biohacker de verdade. Gabi, muito obrigada. Assim, a gente aprendeu muito aqui contigo. A cabeça, ela sai fervilhando. Eu fiquei muito nervosa com o Ricardo, porque eu falei, ai, meu Deus do céu, o Ricardo. Eu falei, não, porque o Ricardo, quando começa na nerdice dele, chega a me dar até um mal-estar. O Ricardo é o homem que coloca sucralose no seu... Ai, senhor. Não precisa ter tanto medo. Imagina Sinclair, se eu te vejo no Sinclair. O Sinclair, ele não dorme, ele toma refrigerante. Só treina final de semana. É um absurdo. Gabi, muito obrigada. Eu adorei, muito nós obrigada. Já estamos te esperando novamente, porque assim, temos muitos assuntos para continuar. A gente continuaria aqui assim, olha. E vamos fazer o nosso ano que vem. Maratonando. Com certeza. Austin. Combinado. Combina, E a gente vai tirar foto com o Dave Asprey, a gente vai estar lá
sabendo o que é o melhor. Porque a gente precisa do melhor para passar o melhor para os pacientes. Muito isso bom. aí. Muito obrigada. E hackeie-se. Exato.